Bom dia, Bom dia, paz. iniciando mais uma semana. Na verdade ela começa no domingo, né? Mas domingo ficou para a gente orar em família, né? João fez sucesso. Mas a segunda-feira a gente começa com um pouco mais de tranquilidade, que as crianças estão nas escolas, né? E a gente poder dedicar o tempo para a missão, para o trabalho aqui no monte, né? Aqueles que seguem estão recebendo mensagens aí de tudo que a gente está conseguindo evoluir, sempre com a orientação e a mão de Deus, né? E hoje é dia 10 de março de 2025 e a gente agradece a Deus por mais um dia e mais uma oportunidade de estarmos juntos. O tempo ficou um pouquinho mais fresco aqui em São Paulo. Já sabemos que durante o dia vai esquentar, né? Mas as mudanças relacionadas a esse mês no clima já estão começando a aparecer, né? Inclusive estava falando que tem árvore de fruta que dá normalmente em outubro, ela começa e ela está começando a dar fruto agora. Já caiu um fruto maduro agora da árvore de orvalho que a gente tem aqui, ou uvaia, né? Depende de como chamam. E E a palavra de hoje é do livro de 2 Samuel, capítulo 2. Lembrando que o último capítulo Davi é comunicado, né, da morte de Saul e Jonatas, então ele está lá se lamentando junto com o povo dele. Então, pode começar? Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo mudar-me para uma das cidades de Judá? Que ele estava lá na terra dos filisteus, em Ziclag, né? E o Senhor respondeu: sim, você deve ir. Para que cidade então irei? Perguntou Davi. Então Davi foi para Hebrom. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Só pontuar. Olha a forma que Davi dá de exemplo para quem segue ele, para quem está junto e para todos aqueles que leem a palavra quase 3, 4 mil anos depois. O que eu devo fazer? Pergunta para Deus. Ele responde. Para onde eu devo ir? Ele direciona. O que eu devo fazer? Ele vai dizer e vai capacitar. Tudo você pergunta para Deus. Jesus agora, como intercessor, vai interceder por nós e o Espírito Santo vai direcionar e cuidar. A gente tem que estar aberto para isso e consciente. Se nessa época, né, o Espírito Santo só habitava entre os profetas e os reis, sacerdotes, né? Hoje não. O Senhor foi promessa, né? Uma promessa desde o começo da Bíblia, que uma vez que Jesus viesse como Messias, né? Fazendo sacrifício por nós, ele rasgou o véu do templo, entendeu? Então isso nos possibilita que através da fé, para quem crê em Jesus, quem crê que ele é o Filho de Deus, possa ter esse acesso direto, né? Então por isso que a gente sempre faz a oração falando: Pai, eu posso fazer isso, eu devo fazer aquilo, como que eu tenho que fazer? Em nome de Jesus, que ele é o nosso intercessor, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. E isso é para todos, não só para judeus, como para gentios, né? Para todos que têm a coragem de crer em Jesus Cristo. Porque requer realmente muita coragem. Coragem, renúncia e pedir
o uso da sua armadura, porque são muitos inimigos contra. Exato. Então, continuando aqui, então o Senhor diz que é para ele ir para Hebrom, né? Ele vai com as 2 esposas. Então, Davi ainda levou os homens que o acompanhavam com suas famílias e foram todos de mudança para Hebrom e cidades vizinhas. Quando os homens de Judá chegaram em Hebrom, Davi foi coroado rei do povo de Judá. Até esse momento ainda estava meio dividido, né? Mas Davi depois vai juntar tudo. Quando Davi foi informado de que os homens de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou mensageiros com este recado: o Senhor abençoe vocês por terem sido leais ao seu rei, dando a Saul, o seu rei, um sepultamento honroso. Que o Senhor seja misericordioso e derrame sobre vocês muitas provas do seu amor. Eu, de minha parte, também serei generoso com vocês pelo bem que praticaram. Mas agora peço a vocês que sejam meus guerreiros fortes, corajosos e leais, pois o rei Saul já está morto e os homens de Judá já me ungiram rei do povo de Judá. Porém, Abner, o comandante-chefe do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, para coroá-lo rei sobre Gileade, Asser, Jesreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, estava com 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Maanaim por 2 anos, enquanto o povo de Judá seguiu Davi. Davi reinou sobre Judá em Hebrom por 7 anos e meio. Então, por que será que depois Judá continuou sendo a dinastia de Davi? Porque foi o primeiro povo fiel a ele, né? Um dia, o general Abner, filho de Ner, e os oficiais de Isbosete, filho de Saul, foram de Maanaim para Gibeon. O general Joabe, filho de Zeruia, e as tropas de Davi foram ao encontro do general Abner. Encontraram-se na represa de Gibeon, onde se defrontaram, ficando um grupo de um lado da represa e o outro grupo do lado oposto. Então Abner fez uma proposta a Joabe: deixemos que alguns soldados do seu exército lutem com alguns do meu exército diante de nós. E Joabe respondeu: está bem. Então foram escolhidos 12 homens aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, e 12 homens de Davi para uma luta de vida ou morte. Cada soldado atacava o seu adversário, agarrando-o pelos cabelos, e fincava a espada no lado. E todos caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar de combate em Gibeon foi chamado de Eucate Azurim, que significa campo das espadas ou campo das hostilidades. Então, os 2 exércitos começaram a lutar violentamente um contra o outro. No fim, Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Abissai e Azael, irmãos de Joabe, e os 3 filhos de Zeruia tomaram parte na batalha. Azael, que era ligeiro e corria como uma cabra dos montes, começou a perseguir Abner. Ele corria sem se desviar, sempre atrás de Abner. Abner olhou para trás e, vendo que alguém o perseguia, gritou: por acaso você é Azael? Sim, respondeu ele, sou eu. Então persiga outra pessoa, e não a mim, implorou Abner. Procure vencer algum soldado comum e capturar suas armas. Porém, Azael não deu ouvidos e continuou na sua perseguição. De novo, Abner advertiu Azael: saia de trás de mim. Como é que eu vou poder olhar nos olhos do meu irmão Joabe, do seu irmão Joabe, se eu tiver de matar você? Né? E Azael se recusou a ouvi-lo. Então Abner o atacou com a parte traseira da lança, que atravessou o corpo de Azael. Ele tombou no chão e morreu ali mesmo. Todos os que ali chegavam paravam ao lado do seu corpo.
Depois disso, Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. Ao pôr do sol, eles chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho que levava ao deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, reuniram-se no alto de uma colina. Então Abner gritou a Joabe: É justo que nossas espadas continuem a matar uns aos outros? As coisas vão piorar para todos nós e haverá amargura. Já não está na hora de mandar os seus homens parar de perseguir os seus irmãos? E Joabe respondeu, ele primeiro chama para briga, depois... E Joabe respondeu em alta voz: Deus é testemunha de que se você não tivesse falado, nossos homens continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. E fazendo soar a sua trombeta, seus homens pararam de perseguir as tropas de Israel e lutar contra elas. Então ficou bem evidente que as tropas de Davi venciam qualquer um, né? Nessa noite, Abner e seus homens marcharam pela vale do Jordão, atravessaram o rio e marcharam durante a manhã, até chegar a Maanaim. Quando Joabe voltou com seus homens para suas casas, reuniu todo o povo e viu que faltavam 19 homens de Davi, além de Asael. Porém, os homens de Davi tinham matado 360 homens, todos da tribo de Benjamim, comandados por Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Asael para Belém e o sepultaram ao lado de seu pai. Viajaram de volta a noite toda, chegando a Hebrom quando o dia estava amanhecendo. Então, foi devastador para o exército de Israel, né? Comandado ali por Abner. O resultado dele chamar Joabe para briga, né? Você vê o resultado assim, no meu olhar aqui, 12 de cada lado foram escolhidos. E os 24 morreram. Ou seja, não adianta você decidir que vai guerrear com o irmão se você não pedir orientação para Deus. Porque isso foi entre os dois. O Davi não tem nada sobre Davi. Nenhum dos Davi reis estava ciente disso e eles estavam fazendo... por conta. Estão fazendo patrulha, né? E se defrontaram. E aí quiseram fazer um jogo de guerra. Igual no Coliseu. Os outros vão assistir e vocês vão se matar. E vamos ver quem ganha. E ninguém ganhou. Houve um empate sangrento, né? E triste. E assim, aquele que tem a unção continua, mesmo não estando ali, os seus soldados continuam tendo as bênçãos contra o outro que perdeu a unção. Fala o seguinte, foi promessa de Deus para Davi que ele ia reinar sobre todo o povo, não só Judá, né? Então, vocês vão ver agora no capítulo 3, pedir para ler também, como foi que Abner acabou se convertendo, né? Para contribuir com o cumprimento dessa promessa. Então, esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. Enquanto Davi estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. O primeiro chamava-se Amnon, que era filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Então, assim, um filho de cada mulher, mas ele até aqui ele estava reconhecendo como esposa Ainoã e Abigail. As outras deviam ser concubinas, né? Sim. Então, à medida que a guerra continuava entre o reino de Saul e o reino de Davi,
Abner foi se tornando cada vez mais poderoso como chefe do exército de Saul. Abner, abusando da sua posição, tomou para si uma jovem chamada Rispa. Lembram dela? Lá atrás, que ela era filha de Saul com uma das concubinas, né? E perdeu 2 filhos, que eram netos de Saul, quando Davi, por conta de uma fome que, né, começou no reino, teve que acertar as contas. Então, aqui, ó, Abner, abusando dessa posição, ela era filha de Aia, que era uma das concubinas de Saul, e quando Isbosete soube disso, perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina do meu pai? Né? Foi tirar satisfação. E Abner não gostou da pergunta e ficou furioso com Isbosete. Então, assim, foi Abner que pegou o Isbosete para ser rei, porque ele não era filho de Saul, mas como sendo o chefe da guarda, ele achava que todo o poder era dele. Isbosete era só um palhaço ali, né? Um laranja. E aí ele, dentro de toda esse contexto, achou que também podia pegar e deitar com uma das filhas do rei, sabe? Não fazia o menor sentido. Então Abner não gostou da pergunta e ficou furioso com Isbosete e exclamou: por acaso sou um cão que pertence a Judá para ser tratado dessa maneira? Né? Então eles tratavam o povo de Judá como cães, olha só. Tenho sido fiel à família de Saul, seu pai, aos seus irmãos e amigos, e não permiti que caíssem nas mãos de Davi. É essa a recompensa que eu recebo? É justo que você me chame a atenção por causa dessa mulher? Deus é testemunha se eu não fizer por Davi o que o Senhor jurou fazer, transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi, tanto sobre Israel quanto sobre Judá, desde Dan até Berseba. Então ele já pegou e fez a ameaça: Deus é testemunha se eu não fizer isso por Davi. Tudo porque foi contrariado, né? Então Abner mandou mensageiros a Davi. Isbosete nada respondeu, pois teve medo das palavras de Abner, né? Porque apesar de ser o rei, um rei sem um exército não é nada. Não é nada. Então Abner mandou mensageiros a Davi com a seguinte proposta: de quem é esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a obter o apoio de todo o povo de Israel. Muito bem, respondeu Davi. Farei o acordo com você, mediante uma condição. Quero que me traga minha esposa Mical, filha de Saul. Lembra que porque ele estava fugindo para salvar sua vida, ele teve que deixar Mical? E aí foi entregue para outra. Exato. Então Davi mandou este recado para Isbosete, filho de Saul: mande-me de volta minha mulher Mical, com quem me casei em troca da vida de 100 filisteus. Então Isbosete tirou Mical de seu marido, o Paltiel, filho de Laís, e a enviou a Davi. Paltiel, chorando, acompanhou a sua mulher até Baurim. Então Abner lhe disse: volta para casa agora, Paltiel. E ele voltou. Abner havia conversado com os chefes de Israel, lembrando-os do seguinte: há muito tempo vocês têm desejado que Davi seja o rei de vocês. Chegou a hora, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi eu vou livrar o meu povo das mãos dos filisteus e de quaisquer outros inimigos. Abner conversou também com os chefes da tribo de Benjamim. Depois foi a Hebrom relatar a Davi a boa vontade que havia conseguido do povo de Israel e de Benjamim. E Abner veio acompanhado de 20 homens. E Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: eu prometo que reunirei todo o povo de Israel e o Senhor será feito rei, conforme sempre desejou. E Davi se despediu de Abner e ele voltou em paz. Quer dizer, ele montou um circo, né? Tripudiou sobre Davi, levando o filho de Saul, um dos filhos de Saul, para o trono. Montou uma bagunça, né? Que quase levou à guerra.
Aí voltou atrás por causa dos seus Na verdade, ímpetos, né? ele já sabia, né, de que Davi tinha que ser o Todos, herdeiro de tudo. todos Porém, ele falou: sabiam. enquanto eu puder tirar vantagem disso, eu vou tirar. Sim, estava tirando vantagem também fazendo acordo com Davi. É. Aí, olha só, logo depois que Abner partiu em paz, Joabe e os soldados de Davi voltaram de um ataque, trazendo com eles muita coisa que conseguiram tomar do inimigo. Quando Joabe chegou com todo o seu exército e soube que Abner havia estado com o rei Davi e que havia voltado em paz, procurou imediatamente o rei e perguntou. Porque, lembra, Abner matou o irmão do Joabe. Uhum. Ele não ia deixar isso barato. Nunca. Como assim esse cara sair daqui em paz? Né? O que foi que o senhor fez? Né? Ele questionando o rei. Por que o senhor deixou Abner ir embora em paz? Né? Sabe perfeitamente que ele veio aqui como espião para nos sondar. É certo que ele vai voltar para nos atacar. Quando Joabe saiu da presença de Davi, ele mandou mensageiros atrás de Abner, dizendo a ele para voltar. Os mensageiros alcançaram Abner perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta à presença de Joabe sem que Davi soubesse. Então, os chefes das guardas se achando rei, tanto um quanto o outro, né? Dos dois lados, fazendo as coisas à revelia. Uhum. Sem conhecimento dos líderes, né? E aí, um que é o Isbosete, que com ou sem conhecimento, né, não ia ter voz nenhuma, mas assim, Joabe fazer isso contra Davi, ele... não estava fazendo contra Davi, ele não estava com conhecimento total de que Deus estava vendo tudo. Também, mas tipo, fazer isso escondido de Davi, Davi não deixaria barato. Sim. Aí vocês vão ver lá na frente o que acontece. E aí, quando Abner chegou a Hebron, Joabe o chamou para um lado, perto do portão da cidade, como se tivesse um assunto particular a tratar com ele, e ali mesmo feriu na barriga, matando-o. Joabe agiu dessa forma para vingar a morte de Azael, seu irmão, a quem Abner tinha matado. Quando Davi soube do acontecido, declarou: Deus sabe que eu e meu povo não tomamos parte nesse crime praticado contra Abner, filho de Ner. Joabe e toda a família do seu pai são os culpados. Que a sua família e todas as gerações sejam castigadas com fluxo, lepra, que usem muletas, que haja mortes pela espada ou que necessitem de pão. Joabe e seu irmão Abissai foram, pois, responsáveis pela morte de Abner. Eles vingaram a morte do irmão Azael na batalha de Gibeon. Então Davi ordenou a Joabe e a todos os que estavam com ele: rasguem as suas roupas, vistam roupas de luto, vão à frente do cortejo fúnebre e chorem e lamentem a morte de Abner. E o rei Davi também acompanhou o enterro. Abner foi sepultado em Hebron. O rei levantou a voz e chorou ao lado da sepultura de Abner, e todo o povo fez o mesmo. O rei expressou este lamento por Abner: Ó Abner, por que era preciso que você morresse como morrem os perversos? Suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés estavam acorrentados. Você caiu como alguém que é morto pelos filhos da maldade, vítima de uma traição. E todo o povo chorou novamente a morte de Abner. No dia do sepultamento, o povo insistiu para que Davi comesse alguma coisa antes que o dia terminasse. Porém, Davi não aceitou e fez esse juramento: que Deus me castigue com todo o rigor se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Todos os que ouviram isso concordaram com ele. Aliás, tudo o que o rei fazia parecia certo aos olhos de todos. Assim, todos os seguidores de Davi e todo o povo de Israel, pela atitude de Davi, imediatamente entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner, filho de Ner. Davi disse aos seus oficiais: Vocês não percebem que um grande homem, um grande líder caiu hoje em Israel, e mesmo sendo eu um rei escolhido por Deus, nada posso fazer contra esses filhos de Zeruia?
que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com a sua maldade. E aí, Davi, durante todo o reinado dele, teve que engolir Joabe. Entendeu? Porque Joabe era tão guerreiro quanto Abner. Então, quem é Davi também para ir lá e tirar a vida de Joabe? Não, ele deixou isso com Deus. Mas depois que ele passa o reino para Salomão, Salomão se encarrega disso. Normalmente, aqueles que são escolhidos por Deus, mas que têm algumas coisas ainda a ver, eles deixam de herança os acertos que precisam ser feitos para a próxima geração. E aqui, trazendo para a nossa realidade, toda vez que o Senhor coloca você num papel de liderança, como ele está aqui, né? Levantando Davi, depois de tanta aprovação que Davi passou, o que vai conquistar é uma coisa, né? Chegar lá, ser levantado é uma coisa, se manter lá é outra. Atitude, né? Então assim, todas essas atitudes de Davi, de ser justo, de sempre consultar o Senhor, não falar só da boca para fora, mas demonstrar com gestos, né? Foi o que manteve o respeito do povo por ele por tanto tempo. E foi o que Salomão acabou também herdando. Porque ele viveu isso, né? Ele conviveu. Tem aquele ditado que a gente, aí nesse caso, deveria mudar, né? Faça o que eu digo porque eu também faço. E não faço o que eu digo e não o que eu faço. Exatamente. Então, amanhã a gente, se Deus quiser, né? A gente continua aqui a partir do capítulo 4. E que vocês tenham um ótimo dia. Então, uma boa segunda-feira para todos. Com as bênçãos de Deus, a graça de Jesus e a proteção do Espírito Santo. Amém. Até.